Vem cá, você consegue diferenciar preguiça de procrastinação? Ou depois eu começo, é um descanso ou é uma fuga? E eu estou te questionando isso porque eu acabei de passar por isso para fazer esse vídeo. Principalmente no roteiro. Eu, em frente ao computador, escrevendo, eu lia, relia, pensava, repensava, mas eu sempre travava. Como se uma força fizesse eu evitar, de alguma forma. Não sei explicar direito, mas é como se eu não quisesse fazer aquilo ali naquele momento em específico, entende? Sempre uma voz dizendo, mas depois, faz um vídeo aleatório, sai daí. E o engraçado é que a gente sempre tenta fazer acordo. 5 minutinhos e eu começo. Mas, quando a gente vai ver, esses 5 minutos viram 50 minutos. Até aí tudo bem. Só que isso faz a gente entrar num ciclo de procrastinação, de culpa, frustração e ansiedade. E essa bola vai crescendo e trazendo prejuízos significativos para a nossa vida. E não é isso que a gente quer. Então, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse ciclo da procrastinação e o que eu fiz para acabar com ele com base na ciência. Vamos lá. E aí, jovem, como vai? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Ítalo Jesus, eu sou psicólogo clínico. Eu pensei em fazer esse vídeo sobre procrastinação porque eu já passei por isso e acredito que muita gente ainda passa por isso. Talvez você também que esteja vendo esse vídeo agora. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Então, depois de muito estudo, muita experiência, eu resolvi trazer para vocês. Espero que gostem. No meu caso, em específico, foi principalmente ali no ensino fundamental, no tempo do colegial. Era muita coisa, era muita prova, muito seminário, muita discussão e não sei o que, não sei o que. E aliás, graças a Deus que esse tempo já passou, Deus me livre. Eu, como bom adolescente imaturo que era, sempre adiava. Até porque adolescente ainda não pensa direito, principalmente nas consequências de suas ações. E é por isso que eu não entendia muito bem porque eu roía as unhas. Eu tive muita dificuldade de dormir, eu às vezes comia, às vezes não comia, ia mal nas provas, nos seminários, enfim. Eu não conseguia entender essa correlação, essa situação que estava acontecendo. Mas era um sentimento ruim, uma sensação ruim de que eu era ruim, que eu não ia fazer direito, que eu nunca ia fazer direito. Você já passou por isso também? Aliás, se você já passou por isso ou ainda passa por isso, eu fiz um vídeo bem explicado sobre ansiedade e como lidar com ela da melhor forma possível, que eu vou deixar aqui no card e aqui também na descrição do vídeo, depois veja lá. Isso acontecia porque o cérebro, o nosso cérebro, na maioria das vezes, ainda mais quando não está totalmente desenvolvido, como no caso da adolescência, vai buscar pelo caminho mais curto, mais fácil. Ou seja, para que estudar uma semana se eu posso estudar um dia antes? E é aí que a gente cai na armadilha da recompensa imediata. No meu caso, a minha recompensa imediata era jogar videogame PlayStation 2. Sim, bem antigo. Mas e o seu? Qual era? Ou qual é ainda hoje? Só que tudo começou a mudar, principalmente, coincidência ou não, na faculdade de psicologia. Lógico que eu ainda tive episódios de procrastinação, mas não foi tão intenso como era no ensino fundamental, até porque senão eu nunca tinha começado a faculdade. Eu nunca estaria aqui hoje falando com vocês. Só que eram episódios que, de certa forma, me incomodavam. E lógico, para fazer um tratamento, para fazer alguma mudança, esse incômodo precisa trazer prejuízos. Até porque, como eu falei, os episódios me incomodavam, me traziam prejuízo. Eu ia mal nas provas, eu ia mal nas discussões, nos seminários. Só que, se não traz prejuízo, não faz tanta diferença assim, não é não? Ou seja, o problema em si não era eu, não eram as atividades que iam surgindo de dia a dia, mas a forma como eu lidava com elas, o que eu fazia perante elas. Até porque as atividades, os desafios, os problemas vão surgir, sempre vão existir. A diferença é você saber lidar com eles, você sabe? E
entendendo melhor como esse jogo funcionava, eu comecei a me preparar melhor. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me organizar. Organizar essas atividades, catalogar essas atividades pela complexidade, pelos prazos, pelo nível de urgência. E eu fiz isso com a matriz de Eisenhower. Você já ouviu falar nela? Como vocês podem ver, são 4 quadrados com 4 títulos: urgente, não urgente, importante, não importante. O nosso foco vai ser no importante e não urgente, porque isso se traduz no nosso planejamento. É algo importante que a gente quer, mas não é necessariamente urgente ao ponto de largar tudo e fazer agora. Ou seja, é algo que a gente planeja, que a gente almeja, que a gente vai atrás. Então, se você conseguir detalhar esses quadrados, conseguir organizar essas atividades nesses quadrados, vai ficar um pouco mais fácil, acredite. E aí, depois de organizar e catalogar tudo certinho ali, tudo direitinho, eu, logicamente, buscava resolver. Eu começava, logicamente, dos passos mais fáceis, então eu ia para as atividades mais fáceis para as mais complexas, as mais difíceis. E quando chegava nas mais difíceis, que a gente sempre vai chegar, não tem como fugir disso, eu não a fazia de vez. Eu pegava essa atividade e quebrava ela em pequenos obstáculos, justamente para ir recompensando esse processo, liberando toda vez que eu superasse um obstáculo, a dopamina. Então, ao invés de ser uma dopamina barata, imediata, eu recompensava o processo, uma dopamina significativa. E isso faz toda a diferença, acredite. Eu faço isso hoje em dia ainda, por sinal. E para acabar de vez com esse ciclo da procrastinação, eu fazia o que a gente chama na psicologia de cartão de enfrentamento. Como o nome diz, é um cartão que você faz para enfrentar o problema atual que você está passando. Então, por exemplo, esse cartão de enfrentamento pode ser o que for mais conveniente para você. Um post-it, uma agenda, um alarme, um fundo de tela, uma proteção de tela, enfim. Alguma coisa que você veja e que lembre o porquê que você está fazendo aquilo. No meu caso em específico, foi um mantra que eu aprendi com a psicóloga de feito é melhor que perfeito. E eu repeti isso todo santo dia. E ainda repito, mas não todo dia. Eu já sei lidar com isso bem melhor, diga-se de passagem. E sabe como você pode deixar esse vídeo quase perfeito? Dando seu like, se inscrevendo no canal, comentando o que é que você está achando desse vídeo até agora. Isso me ajuda demais a continuar, a melhorar, a fazer e aperfeiçoar os vídeos futuros. Um pequeno passo para você, um grande salto para mim. Muito obrigado. Mas sabe aquela história de você não ter tempo suficiente para fazer as coisas? Pois é. Isso é uma falácia, meu amigo. Eu falava pra mim também, só 20 minutos, não vou nem começar, não dá tempo de fazer nada. E hoje, eu tenho 30 minutos para ler. Se sobrar mais tempo, logicamente eu vou ler mais tempo. Só que eu tento ler 30 minutos. Então, por exemplo, você pode ter 30 minutos para uma atividade. Você pode reclamar, que é a sua escolha, ou você pode fazer e sair do zero, que também é a sua escolha. Mas, qual escolha você vai escolher? Mas leitura é fácil, é só pegar um livro e ler, quero ver fazer isso com academia. Bom argumento. Se esses 30 minutos forem com você lá na academia, dá pra fazer algumas coisas. Mas se esses 30 minutos forem contando com o deslocamento, ida, lá, volta, não sei o que, realmente fica muito difícil. Mas, por causa disso, você vai deixar de fazer alguma atividade física? Aí pode ser o seu cérebro utilizando a lei do menor esforço. Pense nisso. O mais difícil, na minha opinião, é começar, é sair do zero. Qual é o mais difícil para você? Quando você começa e continua, você vai entendendo como é que funciona, você vai mudando o jogo, a sua realidade. Então, para facilitar esse processo, que realmente é difícil, você pode buscar facilitar com algumas estratégias, mudando principalmente o seu microambiente, que é, como o nome diz, o ambiente que é mais próximo de você. Então, por exemplo, se você tem 30 minutos antes de trabalhar, como é que você facilita esse processo? Você pode já deixar a roupa separada.
Você pode já deixar o tênis postos, visíveis, fáceis, práticos. Então você facilita o processo, porque seria muito mais difícil você ter que escolher roupa, você ter que ir atrás do tênis, entendeu? Você levanta, já tem ali tudo pronto, veste e vai. Isso ajuda demais, confia. Se for para estudar, por exemplo, a gente pode inverter aquele acordo que a gente faz. Você lembra dele? 5 minutinhos e eu começo. A gente inverte no sentido de eu vou começar por 5 minutos, depois eu vejo. E lógico, tire o celular, tire as distrações de perto, organize seu microambiente, sempre lembre disso. Busque fazer com que a sua motivação gere uma ação, e não fique apenas no motivo. A gente chama isso na psicologia de ativação comportamental. É fazer com que o seu comportamento reaja também quanto o seu pensamento. Inclusive, eu fiz um vídeo também sobre a melhor forma de estudar, segundo a ciência, que eu vou deixar aqui no card e aqui também na descrição. Depois veja lá e me diga o que achou. E é lógico que hoje eu ainda procrastino. A gente, às vezes, tem que lembrar que ainda somos seres humanos, que a gente também erra, que a gente também falha, que a gente também procrastina, que também tem medo. Mas a gente só não pode deixar isso virar normal, ser a nossa rotina. Então, cuidado com essa autocobrança exagerada e sem sentido, a maioria das vezes. A diferença, quando eu procrastino, é que eu não fico nesse loop infinito de culpa, frustração, ansiedade e acabando com todas as outras atividades. Hoje, eu tenho ferramentas muito boas, práticas e funcionais que me puxam para a realidade. As que eu acabei de te passar. É como eu sempre digo para mim mesmo, para os meus pacientes e agora para vocês também. Produtividade é fazer melhor e não necessariamente fazer mais. Cuidado com isso. Você acha que fica aí 8 horas estudando e acha que é o bambambam. Só que você retém 2 horas, então não faz sentido. Né? Você está praticamente desperdiçando 6 horas de sua vida. Até porque feito é melhor que perfeito. Já que a perfeição não existe, mas o feito você pode melhorar, aperfeiçoar. Faz sentido? Mas me diga aí, qual o seu nível de procrastinação? Sendo 10, totalmente procrastinador. Eu, antigamente, diria que estava na casa dos 7. Hoje, diria que estou na casa dos 2. Qual o seu nível? Se tiver coragem, comenta aí para eu ver. Até porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é fazer com que você saiba lidar com toda e qualquer situação do dia a dia, né? Seja ele difícil ou não. E eu realmente espero estar atingindo essa meta. Se eu estiver, comente aqui também para eu ficar mais motivado a continuar. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre ansiedade, como lidar com ela, e também o vídeo que para você estudar melhor com base na ciência. 2 vídeos que estão relacionados com o tema da procrastinação. Aproveite, se inscreva no canal, será uma honra ter você aqui. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.